Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Caso você não nos conheça, somos o Direito dos Leigos, direito para todos. Aqui você fica sabendo dos seus direitos de uma forma simples e sem complicação. E para você que não me conhece, eu sou Elvis Davantel, fundador desse canal. Sou consultor jurídico e atuo com relações humanas e tecnologias. E eu criei esse canal para as pessoas entenderem dos seus direitos, das suas obrigações, de uma forma simples, de uma forma descomplicada. E quem me segue aqui já sabe que eu tenho um conteúdo bem completo sobre criptoativos, criptomoedas, principalmente o Bitcoin. Aí você me perguntaria, por que, Elvis, você dá tanta importância para isso? Por que você acha tão importante esse tipo de ativo? Eu já falei disso em outros vídeos, mas eu vou ressaltar. Hoje eu vou fazer uma conversa mais informal com vocês. Você que caiu de paraquedas, a gente vai trocar uma ideia aqui, tá? A gente vai falar a respeito por que o Bitcoin e os criptoativos apanham tanto da mídia e dos governos, tá? Vai ser um vídeo muito legal. Fica aqui comigo depois da vinheta. Então, pessoal, nós vamos falar a respeito dos criptoativos e das criptomoedas, principalmente do Bitcoin, porque eles são alvo de tantas críticas dos governos e da mídia. É muito curioso, no mínimo. Nós vamos falar aqui um dos motivos. Eu já comecei falando isso em outros vídeos, mas hoje a gente vai trocar uma ideia meio que aberta. Você vai entender um pouco do meu ponto de vista. Pessoal, outra coisa também que eu gostaria de falar é que eu sempre procuro, deste canal, falar de assuntos relacionados ao direito e à tecnologia, sem viés político. Eu tento ao máximo tirar as minhas opiniões pessoais sobre política nesse canal. Por quê? Porque eu tento ser o mais imparcial possível. É evidente que é muito difícil, gente, a gente conseguir desconectar o direito da política. São temáticas, são matérias que andam juntas, pessoal. Não tem como a gente descorrelacionar totalmente, tá? Então sempre vai haver uma carga de política dentro do conteúdo. Não tem como, tá? Mas o que eu vou ser honesto intelectualmente com vocês e eu vou me comprometer em tentar ser o mais possível imparcial, ok? Para que vocês possam tirar suas próprias conclusões e entender da forma que vocês acharem melhor. Minhas opiniões políticas eu deixo para outros caminhos, para outros canais, para outros meios que eu sempre reitero aqui, tá bom, gente? Então bora lá, vamos falar sem enrolação. Antes de começar, vou pedir uma gentileza para você. Se você não é inscrito, que se inscreva em nosso canal, tá? Ative o sininho para que você receba futuros vídeos. E para quem já é inscrito do nosso canal, pode dar o like na confiança para você não esquecer. E você que não nos conhece, espera até o final do vídeo. Se você gostar, você dá. Se você não gostar, não precisa dar, ok? Mas para quem já está inscrito, mete o dedo no like aí. E você que não nos conhece, espere até o final e dê o seu like aí, caso você goste, ok? Bora lá, vamos começar a falar sobre essa polêmica questão. Para muitas pessoas, inclusive talvez seja o seu caso, você não conheça a respeito de criptomoedas, você não sabe o que é o Bitcoin, enfim. Então, pode parecer normal você ouvir críticas a respeito de governos e da mídia. Pode parecer muito normal, autoridades tecendo muitos falatórios negativos do Bitcoin, etc., dizendo que é perigoso, dizendo que ele não traz segurança econômica, que ele pode arruinar sua vida financeira, que é um sistema utilizado por bandidos, etc, etc, etc. No entanto, gente, sempre que há essas declarações, você tem que perceber que toda vez que o Estado fala, independente de qual Estado seja, pode ser o Brasil, pode ser a China, pode ser os Estados Unidos, sempre fique de olheira, como diz aquele ditado, de olheira em pé. É isso? Sempre fica de olheira em pé? Acho que é. Não sei, enfim.
Me corrija aí se estiver errado, um velho ditado aí. Enfim, gente, sempre desconfie se o Estado falar para você que algo não é bom para você. Sempre desconfie, tá, gente? Nunca acredite fiamente, cegamente que o Estado quer o melhor para você. Em relação ao Bitcoin, eu já vou logo direto com um golpe de karatê. Eu vou logo direto no olho do furacão e eu vou falar por que os governos, as autoridades odeiam tanto o Bitcoin. O Bitcoin, não todas as outras criptomoedas. Já vou explicar para vocês uma diferença entre elas. Por que eles odeiam tanto o Bitcoin, gente? Porque eles não têm o mínimo controle sobre ele. Porque o governo adora ter controle sobre tudo e sobre todos. Essa é a verdade. Tudo que o governo puder controlar vai ser melhor para ele. Então ele vai tentar controlar você, ele vai tentar controlar o que você pensa, o que você faz, aonde anda, onde você vai, o que você compra, o que você deixa de comprar, as suas condutas. É praxe, gente. Historicamente, os estados, os impérios, desde os impérios, tentam controlar as pessoas. Significa poder, e o poder significa muito dinheiro, muita soberania sobre as pessoas, e consequentemente sempre haverá, em qualquer tipo de estado, não acredite em Papai Noel, dizendo que estados que vão promover a igualdade social. Não acredite em fada madrinha, gente. Todo estado vai criar uma oligarquia, vai criar uma elite que vai tomar conta do dinheiro, que vai tomar conta de privilégios e terá privilégios. O próprio Estado brasileiro tem a sua oligarquia, tem os seus privilégios, tem os seus grupos privilegiados que têm acesso às benéfices do Estado, enquanto a grande parcela da população, inclusive os que mais trabalham, não usufruem desses benefícios e pior, tem que dar mais de 35% a 50% de tudo que ganham para sustentar essa máquina monstruosa e injusta que é o Estado, tá? Falei. Quem não gostou, talvez o seu lugar não seja aqui. Se você gostar de ouvir a verdade, você está no lugar certo, ok? Vamos lá, continuando. Nós estamos falando porque eu falei para você agora porque o Bitcoin ele é tão atacado pelos governos. Os governos não têm controle sobre o Bitcoin. Saiu recentemente agora uma declaração do governo dos Estados Unidos, da gestão de Joe Biden, ok? Dizendo que as criptomoedas são ruins, dizendo que as criptomoedas é um investimento perigoso, é um investimento ruim para as pessoas, tecendo várias críticas para as criptomoedas, tá? Primeiro, nada de novidade nisso, ok? Mas por que eles têm tanta sede de regular, de proibir, de censurar as criptomoedas? Além dessa questão que eu te falei, que o Bitcoin, sendo a maior de todas, não estar no controle estatal, eles também têm medo de determinados setores perderem as suas fatias. A gente tem que lembrar, gente, que tudo é um cenário de concorrência. Por exemplo, na medida que determinado setor ele tem muita proximidade com o governo, por exemplo, o mercado financeiro, por exemplo, outros segmentos, como aqui no Brasil o setor automobilístico, lá nos Estados Unidos o setor financeiro, são setores que têm muita proximidade com os governos. Então esses setores exercem pressão sobre o governo para que o governo persiga esse setor que está em crescimento. É simples assim. É uma questão de interesse, ok? E aí, conforme eu te falei, o Biden mandou uma carta lá dizendo, tem uma declaração aqui, um relatório, parece que para dar ar de credibilidade, eles colocam o nome de relatório. É uma coisa, parece técnica, parece científica. Tecendo vários comentários para as criptomoedas, dizendo que é perigoso, papapá. Enfim, uma ladainha sem fim. No entanto, gente, a pergunta que eu te faço: se as criptomoedas elas são tão ruins assim, se os criptoativos são fadados ao fracasso,
porque os governos querem tributar esses ativos. Afinal, se um ativo ele não é lucrativo, ele não traz lucro para os seus investidores, para os seus usuários, por que o governo tem tanto interesse, gente, de tributar? Ora, aqui já é uma grande contradição. Ou seja, ou o governo admite que os criptoativos, em especial o Bitcoin, tem valor econômico, portanto, gera receita, gera lucro para os seus titulares, ou seus investidores, ou aqueles que portam a criptomoeda, ou ele está em uma tremenda contradição. Porque, peraí, eu quero tributar algo, eu quero colocar tributo sobre algo que não dá lucro. Observa, gente, a conta não fecha. Observa, o raciocínio não fecha. Pensem comigo, raciocinem comigo. Algo está de errado nessa perseguição. Algo está de errado nessa regulamentação. Voltando aqui para o Brasil, eu vou falar para você, caso você não saiba, o nosso Estado, por meio do Congresso Nacional, aprovaram uma lei recente, no final do ano passado, que regula as criptomoedas, né? Os criptoativos, como eles chamam. Tá? E, na verdade, é uma legislação muito vazia. É uma legislação que ela apenas abre caminho, tá? Praticamente, para que uma autarquia federal ou um órgão federal regulamente, ou seja, possivelmente o Banco Central, tá? Será o órgão responsável, que vai regulamentar essas políticas de atuação dos stakeholders ou dos players do mercado. Por exemplo, das corretoras ou das chamadas exchanges. Ou seja, o setor bancário vai poder vender criptoativos para você, para mim, para todos nós, e as exchanges também, sobre as regras estabelecidas pelo Banco Central. Será que isso é bom? Será que isso não é bom? Bom, nós temos que esperar. Por quê? Porque essas regras não estão prontas, porque, conforme eu falei, o órgão regulamentador, até onde eu sei, não foi escolhido, possivelmente será o Banco Central, ok? Mas o governo federal vai indicar o órgão, esse órgão vai criar essas regulamentações, essas regras que vão valer. E na lei, Elvis, o que tem nessa lei? Nessa lei não fala muita coisa, essa lei fala pouca coisa. Por exemplo, essa lei criou um tipo penal, que eu, em outro vídeo, checa aqui, vai lá dar uma assistida nesse. Eu critiquei demais isso porque é ridículo mesmo, sob o ponto de vista jurídico, não estou entrando nem em questões pessoais e políticas. Sob o ponto de vista jurídico, é uma vergonha. Se criou um tipo penal, não. Se criou uma majoração penal para o crime do estelionato. Por exemplo, falou assim, o estelionato cometido com criptomoedas. Na prática é isso, pessoal. Terá uma pena maior que o estelionato normal. Resumindo, é isso. Resumi aqui. Os penalistas de plantão que entram nas minúcias técnicas, que me perdoem. Mas eu estou traduzindo para as pessoas que não são técnicas. Então, traduzindo que a lei trouxe. A lei pegou o crime do 171 do Código Penal, o famoso 171, que é o estelionato, criou uma pena maior para quem pratica o Bitcoin. Ou seja, é ridículo. Ou seja, se eu enganar alguém usando um cheque, se eu enganar alguém passando o trote do telefone, se eu enganar alguém usando outros tipos de formas de dinheiro, de ativos financeiros, a minha pena é menor. Agora, se eu usar uma criptomoeda, um criptoativo, minha pena vai ser maior. Ó, parabéns, hein, legislador? Você mandou bem, hein? Mandou bem mal. Ridículo. O legislador podia ter aproveitado uma oportunidade de ouro e ter ficado calado. Ridículo essa aplicação. Não porque eu seja contra o aumento de pena. Eu deixo aqui bem claro. Na minha opinião, todas as penas do Código Penal e de legislações penais, todas deveriam ser aumentadas. É lógico, há crimes que não deveriam existir, né? Alguns crimes lá deles que eu acho que não deveria ter, tá? Eu não vou entrar nesse mérito aqui. Aí já entra aí a minha opinião, né? Mas, para que a norma penal seja mais eficaz, não tenham dúvida, todas as penas deveriam ser aumentadas. E não só em relação a um tipo de conduta. Por exemplo, conforme eu falei, se você cometer um estelionato usando criptoativos,
você tem uma pena maior do estelionato. Se você enganar a pessoa usando o cheque, usando o famoso trote do sequestro, usando o caixa eletrônico, aí a sua pena é menor. Existe justiça? Eu te pergunto, existe justiça? Existe equidade nesse sistema? É evidente que não, é uma palhaçada. E outra coisa também, a lei criou uma coisa praticamente boa, ela incentiva que modelos econômicos, essa lei, pratiquem a mineração. Se você quiser, eu posso criar um vídeo. Comenta aqui, galera, se você quer que eu faça um vídeo explicando o que é mineração, tá? Mineração, basicamente, eu vou resumir aqui para você, mas não vou exaurir o tema, tá, gente? Eu não vou acabar de explicar completamente, mas mineração é uma atividade que faz com que a cadeia de blocos dos bitcoins, que o Bitcoin funcione. É como se fosse o motor do sistema do Bitcoin, tá? Então os mineradores, eles possibilitam que as transações possam ser feitas e que novos Bitcoins possam ser lançados, como posso dizer, no mercado, entre aspas, tá bom, gente? Então a atividade de mineração do Bitcoin é extremamente fundamental para que o sistema funcione. Ela é fundamental, ok? Sem mineração o sistema não anda, ok? E o governo regulamentou isentando de impostos para as empresas por 10 anos que exercerem a mineração. Uma coisa muito boa, é positivo. Toda vez que um governo ele cria uma norma isentando, tá, determinado setor ou segmento de tributos, a gente sempre tem que elogiar. É o caminho correto, ok? E outra coisa também que não está nessa lei, tá? Não está nessa lei, está em outras legislações, é que se você hoje comprar uma criptomoeda, por exemplo, o Bitcoin, e vendê-la pela nossa legislação tributária, você não paga imposto de renda numa venda até 35 mil reais. Ou seja, se você vender dentro de um mês, tá, 35 mil reais em criptomoedas, você não paga imposto de renda. É uma coisa legal, uma coisa boa, que a gente tem que reiterar aqui. Por isso que muita gente não tem medo de não só de pagar, não tem medo de negociar, como também não tem medo de declarar no seu imposto de renda, né? Porque é uma obrigação legal lançar os criptoativos na declaração do imposto de renda, ok? Embora eu sempre ressalte para você que as regras da declaração de imposto de renda recentemente mudaram muito. Então, eu dou um toque para você, dou um conselho para você que olhe as regras, porque muita gente que talvez em outros anos seria obrigada a declarar, nesse ano não será obrigado a declarar, ok? Para dizer para vocês como não tem sentido esse excesso de perseguição, esse excesso de implicância com o Estado, com os criptoativos, com as criptomoedas, em especial o Bitcoin, que é a que eu mais gosto, que é a que eu acho que realmente é a mais disruptiva, que é a que te dá mais liberdade, tá? Porque o Bitcoin não é uma questão só de você ter uma possibilidade de alternância de investimento, uma possibilidade de você diversificar os seus investimentos, que é isso também, gente, tá? Apesar disso, te dá essa grande vantagem. O Bitcoin possibilita a você, investidor, diversificação e te traz, consequentemente, segurança financeira. Porque imagina que tanto o dólar como o real, depois a gente pode falar sobre isso. Se você quiser, coloca nos comentários aqui que eu posso fazer um vídeo sobre isso, sobre a expansão monetária. Tanto o dólar como o real, como várias moedas fiat, moedas estatais, elas estão plausíveis de expansão monetária, ou seja, elas podem se expandir sem limites, não há limites para a expansão monetária, e portanto elas perdem valor automaticamente. Toda vez que eu gero qualquer coisa que eu tenho ela em abundância, por exemplo, por que o sal é barato? O sal é barato porque eu tenho ele em abundância, gente. Se o sal não fosse tão abundante, ele seria mais caro. Isso vale para tudo na vida. Por que você não paga o ar que você respira? Ainda, né?
ainda? Porque o ar ele é encontrado em abundância na natureza. Porque a água, se comparada, embora a água seja tão valiosa quanto a eletricidade, não vamos discutir aqui, né, gente? Que a água é fundamental para a vida. Ou seja, a água é um bem mais importante do que a eletricidade. Mas se a água é um bem mais importante que a eletricidade, por que a água é mais barata no mundo inteiro do que a eletricidade, por via de regra? Por via de regra, existem exceções. Porque a água é encontrada de forma mais fácil e abundante do que a eletricidade. É simples assim. Para que eu gere eletricidade, eu tenho custos, eu tenho impactos financeiros e ambientais, e aí aquela energia se torna mais cara, tá? Embora, às vezes, ela até possa ser abundante, mas quanto mais abundante, ela é mais barata, tá? Então tem isso também. E a água não, a água ela já é um bem natural, posso dizer assim, ela é um recurso natural, né? Que é encontrado em abundância no mundo. E dada essa equação que eu estou comentando com você, dessa abundância, ela se torna barata. Embora ela seja o bem mais importante que nós temos na Terra. Eu acho que é a água e o sol, né? Eu acho que a água e o sol, sem isso, não haveria vida no planeta. Se eu estiver errado, me corrija aí. Pelas minhas aulas de biologia, de geologia, eu acho que sem água e sem energia solar, nós não teríamos vida no planeta. Então, vejam que esses dois recursos, não obstante, eles são abundantes, né? Eles são riquíssimos, mas eles são baratos, mesmo sendo extremamente importantes. Vocês entenderam essa lógica que eu estou comentando? Assim é com o dinheiro também. O dinheiro ele pode ter um valor na sociedade. Com ele você usa para trocar coisas por coisas. Você substitui a troca de coisas, de serviços, de produtos, por dinheiro. E o dinheiro tem valor. Mas quanto mais ele está sendo encontrado em abundância, ele é desvalorizado, ele perde valor. É simples assim, gente. Parece uma coisa que muitos economistas vão falar de um jeito complicado, mas é isso, a verdade é essa, gente. Então, por isso que eu tenho que dizer para vocês que o Bitcoin vai nessa contramão. O Bitcoin, exclusivamente, tem criptomoedas que não são assim, gente. Mas o Bitcoin, ele é limitado, ele é escasso. O Bitcoin não ultrapassará até 2140, que é a sua data final de emissão, tá? Ele não vai acabar, é o ano que ele vai parar de emitir. Até 21 milhões de unidades, tá? Sendo que cada uma unidade de Bitcoin chamada Satoshi, ele pode ser repartido em 100 milhões de partes. Ou seja, o Bitcoin ele é fracionado, o que é muito bom que você tem, nesse caso, você tem liquidez, ou seja, é fácil de trocá-lo, isso significa liquidez, e ao mesmo tempo ele é limitado. E se ele é limitado, gente, o que vai acontecer? Ele vai ter mais valor. O Bitcoin é um ativo, por ser escasso, ele terá muito valor. E por ele não ser controlado e manipulado por governos, ele terá mais valor ainda, porque afinal, todo mundo quer um ativo que seja a prova de balas de governo, não é verdade? Eu quero, você quer? Eu também quero. Não porque nós somos criminosos, não porque nós somos pessoas anarquistas, pessoas que não têm apreço pela ordem. Pelo contrário, nós queremos fugir de arbítrios. Nós não queremos ser perseguidos, nós queremos manter um mínimo de liberdade. E ter liberdade econômica, pessoal, significa ter liberdade financeira e liberdade individual. Aliás, falei uma coisa errada aqui. Ter liberdade financeira significa ter liberdade na vida. É isso aí que eu queria dizer, pessoal. Tá vendo? A gente dá umas gafas aqui, mas a gente logo se corrige, hein? É necessário nessa vida ter humildade, não é verdade? E nesse curso da vida eu aprendi por que o Bitcoin é tão atacado. E se você quiser saber mais sobre por que o Bitcoin é tão atacado, por que o Bitcoin é tão perseguido, eu fiz uma série de artigos escritos de uma forma muito simples, gente, com uma linguagem simples, estão no nosso site, eu estou colocando aqui abaixo. Você vai entender, galera, por que o Bitcoin é tão criticado, além desse motivo da falta de controle estatal, tá? Que é o principal deles. Mas eu explico
em 4 artigos até agora, em 4 textos. Você pode assistir, você pode ler, inclusive, aliás, desculpe, é ler, tá? Em parte 1, parte 2 e parte 3 e 4, e eu vou até fazer outras mais, conforme eu for vendo que a gente tem demanda para isso, né? A lei da oferta e da demanda. Eu vou continuar escrevendo, mas você vai aprender mais sobre Bitcoin, gente. Não fique de fora. Aproveite que o Bitcoin ele é um ativo que ainda está mais barato. E outra coisa, entenda, estude, gente. Isso não é recomendação de investimento. Eu não sou um analista para te recomendar nada. Desconfie, estude. Mesmo que o analista te recomende alguma coisa, não aceite cegamente. Mesmo que qualquer profissional te indique qualquer coisa, não aceite cegamente. Questione, pense. Você existe, você pensa, você pode tomar suas decisões na sua autonomia. Você tem livre-arbítrio, tá? E eu quero finalizar esse vídeo agora dizendo que você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E você que não era inscrito, você viu que o conteúdo aqui é diferente. A gente trata da verdade, aqui a gente não brinca com você. Então, dá uma curtida aqui, curta o nosso vídeo, gente, não esqueça, tá? E compartilhe nos seus grupos, seus amigos, no WhatsApp, no Telegram, nas suas redes sociais e mostra para essas pessoas que Bitcoin não é uma moeda de bandidos, de anarquistas, pelo contrário, é uma moeda da liberdade. E diversos bancos, instituições financeiras têm já comprado Bitcoin. É engraçado, eles atacam Bitcoin nas costas e compram Bitcoin. Presta atenção, hein, gente? Se liguem, o pior cego é aquele que não quer enxergar. Beleza, gente? Fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.